nosso Salvador. Nós, longe de mim de dar um tom negativo ou pesado diante da mesa do Senhor, porque essa é uma celebração de vitória, essa é uma celebração de graça, a celebração da salvação que o Senhor nos deu, né? E não há, em princípio, não haveria razão para nós estarmos tristes ou abatidos, né? Ainda que as outras coisas, né, como o Mateus orou agora há pouco, ainda que as outras coisas elas, né, possam estar bem ou possam estar mal, né, isso não faz diferença diante da mesa do Senhor, porque o que nós temos diante de nós é a celebração de alguma coisa eterna, que não nos será tirado, mesmo que nós passemos necessidade, mesmo que nós passemos por doenças, isso jamais nos será tirado, né? Ao olharmos para frente, né, a Giovana falou ali agora, falou assim, às vezes eu não consigo imaginar que a gente vai viver, né, tá com o Senhor eternamente. Ela falou, usou a expressão, estarmos no céu eternamente. Às vezes a gente não consegue, né, pensar nisso, a nossa mente, ela não consegue ter um quadro, né, completo a respeito disso, né, o que é viver eternamente, o que é estar, né, numa condição de eternidade. Nós não conseguimos imaginar isso de uma maneira perfeita, né? Mas essa é a realidade que se apresenta diante de nós aqui na mesa do Senhor. Nós somos cidadãos celestiais. Nós fomos comprados com sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos dele. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, aí os irmãos podem abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E é interessante porque na única carta em que há uma instrução clara a respeito da ceia do Senhor, né, a única igreja em que Paulo escreve dando uma instrução clara, né, que está aqui para nós a palavra de Deus, seja Corinto, né, seja os irmãos ali em Corinto, os coríntios, né, que estavam sendo reprovados, né, estavam sendo admoestados, né, no sentido de haver uma correção, como falei para os irmãos na semana passada. Nesse contexto, Paulo, ele escreve, o Espírito Santo deseja fazer algumas correções, e é o encargo que está no meu coração hoje de manhã, né, para a gente poder pensar a respeito. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo fala, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, caso para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer,
esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Paulo não estava presente, né? Isso é óbvio, né? Quando o Senhor ele partiu o pão, ele instituiu a ceia, né? Nós temos essa narrativa nos 4 evangelhos, mas no Evangelho de João a gente tem um quadro mais completo desse momento, né? Então, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos várias coisas que o Senhor falou, vários acontecimentos. E aqui, este momento, a gente não pode esquecer que é o momento em que o Senhor estava ceando com os seus discípulos. Ele estava tendo aquele momento com eles. E é exatamente neste momento que nós temos instrução da palavra de Deus, nós reconhecemos pela palavra de Deus que o Senhor, Ele nos dá um novo mandamento, né? Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A gente fala assim: não, mas esse mandamento já existia, né? Você fala: não, novo mandamento vos dou, não como vocês amam a vocês mesmos, mas como eu vos amei. Eu vos amei, é o novo mandamento. E quando nós vamos lendo aqui, né, eu não vou ficar discorrendo versículo por versículo, mas há vários versículos, depois se os irmãos quiserem, eu tenho algumas anotações aqui, em que a ênfase que o Senhor dá nesses últimos momentos da sua vida, o que Ele ensina para os seus discípulos, o que Ele fala, o que Ele enfatiza, é o amor e a unidade dos filhos de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 17, naquela oração do Senhor, né, o Senhor vai falar sobre unidade, o Senhor vai orar para que eles sejam um como nós somos um. Então o Senhor vai falar sobre isso. O Senhor vai mostrar para os discípulos o que está no coração dele, que é que os seus discípulos, e não só aqueles que o ouviam naquele momento, mas os que viriam a ouvi-lo depois, todos eles também crescessem na unidade e amassem uns aos outros. Quando nós chegamos, então, em Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que nós temos ali? Qual que é o problema daqueles irmãos? Eles estavam desunidos, havia dissensões entre eles. E quando eles participavam do pão e do vinho, quando eles se uniam, eles não prestavam atenção no que o Senhor falou quando o Senhor instituiu a ceia. Não apenas numa questão social, de comer antes ou depois, mas o coração deles estava dividido. E aí, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para esse ponto, porque isso é tão sério, mas é tão sério, que Paulo fala: olha, quem come indignamente, não discernindo o corpo, vai ter problemas sérios. E aí ele fala: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos, há fracos e doentes e não poucos, e há muitos que dormem. A gente deveria parar, quando estivermos lendo Coríntios, essa primeira carta, quando estivermos lendo esse capítulo, nós deveríamos parar e sondar o nosso coração. Ou melhor, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Porque quando ele fala aqui, e é interessante, irmãos, porque Paulo, o Espírito Santo, ele não fala assim, é óbvio, né, irmãos, que essas coisas elas não são corretas, né? Mas ele não fala assim: se alguém estiver participando da ceia em adultério, se alguém estiver participando da ceia tendo roubado, desviado dinheiro da sua empresa, né, batido na sua esposa, apanhado na sua esposa, ele não vai falar, ele fala: não discernindo o corpo. É óbvio, essas coisas que eu acabei de falar, né, quando nós chegarmos diante da mesa do Senhor, essas coisas têm que estar resolvidas. Mas, irmãos, a questão aqui é o não discernir o corpo. Não discernir o corpo nos leva para uma vida de quê? De individualismo. Nós começamos a viver de maneira individualista. Eu faço o que eu acho melhor. Eu faço o que eu acho mais conveniente. E aí, quando nós vivemos dessa maneira, nós começamos a desprezar aqueles que são membros do mesmo corpo que eu sou, e desprezar tudo aquilo que o Senhor fez, e que é o esforço do Espírito Santo para nos falar, principalmente ali no Evangelho de João, para que sejam um. Então, irmãos, nós deveríamos prestar atenção,
Porque em algum momento das nossas vidas, alguma coisa estranha começa a acontecer, uma enfermidade, uma situação que nós falamos, nossa, mas como foi isso? Né? Pode ser, né? Aí não dá para afirmar isso, irmãos. Há situações que são naturais, né? Nós ainda estamos nesse corpo, mas pode ser que o Espírito Santo esteja querendo dizer para nós, conserta essa situação com o meu corpo. Conserta essa situação com a igreja. Você está vivendo de maneira individual. Você não está considerando o corpo de Cristo. Tem uns versículos em Tiago, né? Em que ele fala, né? É até interessante na maneira como ele coloca, né? Está alguém alegre, cante louvores, né? Aí ele vai falar, está alguém doente, chama os presbíteros. E o que vai acontecer? Os presbíteros vão orar por aquela pessoa, vão ungir aquela pessoa com óleo, né? E aquela pessoa vai ser curada. Não é interessante, irmãos, que numa situação específica, em que vai falar para que os presbíteros orem, né, ela seja um pouco diferente, porque a Bíblia fala o tempo todo, no Novo Testamento, nós oramos uns pelos outros. Mas numa situação específica, é preciso chamar o governo da igreja para que ele ore, ele unja, e ele... Alguns irmãos entendem, irmãos, eu acompanho esse raciocínio, eu acho que ele é bem interessante, é que é numa situação como essa, em alguém que de alguma maneira se desconectou da vida do corpo, por alguma situação que seja, e essa pessoa adoece, e essa pessoa toma conhecimento de que ela está doente, porque ela tem feito essas coisas, ela chama os presbíteros, e então essa situação é resolvida. Eu creio que é um raciocínio interessante, irmãos, porque em nenhum outro lugar da Bíblia é falado para que os presbíteros orem para que as pessoas sejam curadas. Nessa situação em particular, parece que existe uma situação relacionada com o governo, e aí nós precisamos pensar nisso, irmãos, porque se nós cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira, nós precisamos crer que o que está falando aqui em 1 Coríntios é verdadeiro. Por isso, nós precisamos prestar atenção nas situações que nos envolvem no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos, porque alguém pode dizer assim, mas existem pessoas que cometeram pecados contra o corpo e estão tão bem, não dá para a gente julgar todas as situações, porque nós não conhecemos todas as situações. Mas, irmãos, se a situação ela pode ser grave a esse ponto, de uma pessoa, né, alguém adoecer, inclusive morrer, nós precisamos pensar que, em algum momento, talvez eu não adoeça nesse mundo, talvez eu não morra, né, por essa questão, né? Mas em algum momento da minha vida eu estarei diante do Senhor, e eu serei sondado, e as coisas elas se tornarão claras, elas se tornarão, né? O Senhor vai descortinar as coisas e me mostrar a minha situação. Como eu disse, eu não quero dar um tom negativo, eu só gostaria de trazer essa perspectiva para os irmãos e para as irmãs. Mas para dizer o seguinte, irmãos, como é gloriosa e maravilhosa essa salvação que o Senhor nos deu. Porque ela nos tirou de uma situação de indivíduos, né, de pessoas que estavam sozinhos, andando sozinhos nesse mundo, né, desconectados, não tínhamos a vida de Deus, e nos trouxe para dentro de um corpo, nos batizou em um corpo. E isso, irmãos, é muito, muito poderoso, e isso é muito grande, isso é muito maravilhoso. Você e eu não estamos mais sozinhos, nós não estamos mais desconectados da vida de Deus, mas estamos conectados da vida de Deus através, né, dessa vida que Ele colocou em todos nós que cremos. Estamos conectados uns aos outros e conectados a Deus. Os irmãos se lembrarem, né, quando o Senhor ele fala lá em João capítulo 15, que Ele também vai falar de unidade, ele fala dessas coisas. Ele vai nos lembrar que nós estamos conectados, ou deveríamos permanecer conectados à videira. Irmãos, não se enganem, não se enganem. Quando nós desprezamos a vida da igreja, quando nós desprezamos o corpo de Cristo, é a Cristo que nós desprezamos, nós nos desconectamos espiritualmente de Cristo.
E a vida, ela para de chegar em nós. É por isso que nós adoecemos. Por isso, uma vida individualista é um perigo, é um risco, porque em qualquer momento nós podemos cair nessa dificuldade, nesse problema. Qual que é a solução, irmãos? Acabei de falar isso. A solução é nós rogarmos a Deus que abra os nossos olhos para nós entendermos o que é viver uma vida em comunhão, uma vida em unidade, que é o que fala essa mesa. Essa mesa fala em unidade, essa mesa fala em comunhão, essa mesa fala em comunhão nossa com Deus e nossa uns com os outros. Porque não é interessante, irmãos, que quando Paulo ele chama a atenção dos coríntios, ele chama a atenção nesse sentido, de um problema que havia entre eles, e não entre eles e Deus. Em princípio parece, era um problema que havia entre pessoas, não era um problema. Talvez alguns daqueles ali que desprezavam os outros, eles estavam vivendo como, tendo comunhão com Deus, aprendendo, ensinando. Mas aí o Espírito Santo vai falar: olha, mas está errado, porque você tem que ter comunhão comigo, mas você também tem que estar ligado, conectado, em comunhão, vivendo a vida comum da igreja com os seus irmãos e as suas irmãs. Então faltou uma coisa, nós não podemos achar que a nossa vida agora agora apanhei tanto entre os irmãos, tive tantos problemas, agora é eu e Deus. Você vai falar: como assim? Não, eu te coloquei num corpo, não tem jeito. Não tem jeito de você sair disso. E você só vai ser abençoado neste ambiente. A sua vida vai crescer neste ambiente, em que você, às vezes, vai ferir, às vezes você vai ser ferido, às vezes as coisas não vão como você acha que deveriam ir. Mas, irmãos, prestemos atenção a isso. E aí, irmãos, eu gostaria de concluir dizendo isso, para não ficar pesado para os irmãos, embora eu acho que deveria ficar pesado para nós. É para nós olharmos qual é a intenção do Espírito Santo ao nos chamar a atenção para isso. É nos mostrar que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo e nós pertencemos uns aos outros. Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é a vida, verdadeira vida cristã. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que os apóstolos se esforçam na sua doutrina para nos ensinar a vivermos uma vida de comunhão, de amor uns com os outros. Temos diante de nós, então, essa mesa. Aí o próprio Espírito Santo nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos pensar, nós precisamos nos examinar a nós mesmos, nesse sentido. Eu tenho vivido uma vida individualista, eu tenho vivido uma vida desconectada, os irmãos não são importantes para mim, Os momentos que os irmãos estão juntos não são importantes para mim, eu posso trocar por qualquer coisa. A vida dos irmãos durante a semana não é importante para mim. Se nós acharmos que nós temos vivido assim, a palavra de Deus nos instrui a nós comermos, porque nós chegamos no ponto. Nós examinamos e nós nos achamos em falta, mas a palavra de Deus nunca vai dizer para nós: então você está fora. Vai dizer: olha, então tá, você fez isso, então você não será condenado com o mundo, porque você viu a sua situação, e ao ver a sua situação, você vai se dirigir imediatamente ao Pai e vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim. É necessário haver transformação. É mais de Cristo e menos de mim mesmo. Então coma, e vá e não peques mais, É a palavra do Senhor para nós. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria muito de chamar a atenção dos irmãos para isso, para que nós examinemos a nós mesmos nesse sentido, mas para que nós participemos com alegria, porque o Senhor, Ele deu a sua vida por nós, e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, inclusive este que é um pecado gravíssimo, que nós deveríamos colocar debaixo do sangue, colocar nossas vidas diante do nosso Senhor. Então, assim, irmãos, participemos desse momento, E pensemos sobre isso, para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso coração seja transformado, para que essa ficha ela caia definitivamente para nós. Nós não somos mais como éramos antes, nós não estamos sozinhos, a minha vida não pertence mais a mim mesmo,
eu não sou mais meu mesmo, eu agora pertenço a um corpo. E pertencendo ao corpo, eu preciso trabalhar e funcionar para que esse corpo ele funcione da maneira correta. Que o Senhor nos conduza, né, e que todos nós possamos participar, né, sabendo que o nosso Senhor, a salvação que o nosso Senhor nos deu, ela é superior, ela é maior do que qualquer coisa. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por este pão, por este vinho, queremos agradecer a Ti por essa mesa, que fala para nós, Senhor, de redenção, fala para nós, Senhor, de que fomos comprados, Senhor, fala para nós, Senhor, da obra gloriosa do Calvário que o Senhor nos deu, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, e pedir ao Senhor que realmente, Senhor, o Senhor possa se expressar, Senhor, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, se expressar de maneira única, Senhor, diferente, Senhor, no nosso meio, enquanto tomamos esses elementos, Senhor. Senhor, que vejamos a Jesus Cristo, Senhor, porque queremos glorificar o Teu nome nessa manhã. Queremos dizer, Senhor, como já temos orado, Senhor, que o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. O Senhor é o único perfeito e o Senhor é aquele que tem poder para nos aperfeiçoar, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui dizendo para o Senhor que somos falhos, Senhor, que somos pobres, Senhor, Senhor, que não temos condição, mas por outro lado, Senhor, reconhecendo que o Senhor nos fez ricos em Ti mesmo, Senhor. O Senhor nos deu dignidade, Senhor. O Senhor nos vestiu com um manto de justiça, Senhor, e podemos, por isso, participar desse momento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas provisões que o Senhor tem feito para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor colocou em nós, pelo Teu Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Te adoramos nessa manhã. Amém. Então, todos os que já têm crido no Senhor Jesus Cristo e são membros deste corpo, são convidados a participarem deste momento.